Fala aí, meu povo. Bom sábado para vocês. Bom final de semana. Espero que vocês já tenham tido uma sexta-feira repleta de aventuras. Normalmente acaba gastando dinheiro não pegando ninguém. E que agora vocês estejam prontos para planejar um sábado enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, repleto de gastar dinheiro e de não pegar ninguém. Porque é isso que acontece. A gente sabe que é isso que acontece. Começar com uma pergunta do Vitor Boni, 98, que é um baita cara, conheci lá na Espanha, trabalha na Jovem Pan aqui no Brasil. Muito legal, Vitor. Perguntando, já se rendeu às maravilhas dessa cidade? Não. Que cidade você está falando? Se você está falando de São Paulo e de maravilhas, por favor, quero dicas. Ontem foi a primeira vez que eu abri o Google e pesquisei onde que eu ia sair. O que eu ia fazer. Foi num barzinho tomar drink sem nenhum tipo de contaminação de metanol, mas foi a primeira vez que eu saí aqui em São Paulo escolhendo o que eu ia fazer. Até então eu estava sendo levado pela onda, ou então nada. 2 finais de semana aqui recebendo pais, meus e da minha companheira também, e agora a gente tem um final de semana, que eu inclusive não trabalho esse final de semana na TNT, para fazer alguma coisa. Então, tirando ir no parque correr, eu não tinha feito absolutamente nada, além de me assustar com os preços. Meu povo, o que tem de academia em São Paulo de mais de R$ 2.000 é uma doideira. Tudo é muito caro aqui, tudo é muito caro. Ainda não me rendi a nada, inclusive nenhum tipo de assalto ou furto. Túlio, com TH, Ferreira. Quantas vezes por semana você faz uma corridinha? Eu tô correndo só uma vez, mas tô querendo correr mais. O que eu vi, e eu recomendo que você procure um profissional, que não é bom correr muitas vezes na semana. Muito impacto no joelho, no quadril e tal, esse tipo de coisa que não é algo bom de se fazer toda hora. Essa semana eu não consegui correr nenhuma vez, porque domingo eu trabalhei no Palmeiras e Cruzeiro até de noite, segunda-feira eu estava no de placa, aí eu tive no de placa, só não tive na quinta-feira, e ainda tiveram quinta-feira, por exemplo, eu trabalhei no jogo do Palmeiras também até 1 da manhã, e sexta eu estava no de placa. Quarta eu trabalhei depois do jogo do Flamengo até 1 da manhã, e quinta eu gravava Fred Beckler Explicam, então essa semana eu só consegui dormir mesmo de manhã, e no resto do dia eu não tive tempo, então... Mas normalmente eu gosto de correr umas 3, alternar dias melhor ainda. Normalmente eu faço corridinhas mais leves, 5 quilômetros, no ritmo da minha companheira, que aí eu vou mais desfrutando mesmo, e quando eu saio para correr sozinho, aí eu vou puxando um pouquinho mais de distância e de tempo, mas eu não gosto muito de correr puxado para melhorar pace, esse tipo de coisa. Eu falo com você sempre que pace para mim é o menos importante, mas gosto de correr 3 vezes e alternando, mas procuro um profissional para saber quantas vezes correr, como melhorar. Eu não sou pessoa adequada para nada que eu tô falando aqui. Chiari Tulissangue 1.7. Quando é assim não é brasileiro. A foto aqui não dá para ter nenhum tipo de ideia, mas tem uma galera lusofônica que segue por aqui. Um abraço pro pessoal de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, de Portugal. Todos vocês são muito queridos. Obrigado mesmo, sempre são pessoas muito educadas e com ótimos comentários. Você torce pro Barcelona? O que fez você virar torcedor? O meu primeiro encantamento com o Barça é por causa do Romário, em 93, antes de ir para a Copa, tem um Brasil e Uruguai, e o Barcelona liberou o Romário, e eu fiquei encantado com o nome Barcelona. Aí na Copa de 94, além do Romário, eu gostava muito do Stoichkov, que também jogava no Barcelona, e depois o Ronaldo, que foi meu grande ídolo de infância, foi para lá. E aí eu comecei a torcer pro Barcelona por conta disso. Por conta de Romário, Stoichkov e Ronaldo, com 6, 7 anos de idade, eu já torcia pro Barça. Foi por isso e até hoje. Tem mais de 30 anos que eu torço pro Barcelona mesmo, né? Torcedorzinho, não sei o quê. Torço de verdade. Tem tatuagem no clube há mais de 30 anos. A tatuagem é menos de 30 anos, mas eu torço há mais de 30. Mauro Coiacala. Firmin ou Olmo? Nesse momento, os dois, né? Nesse momento, quanto mais gente, melhor. Barcelona tá com pouquíssimas opções, lesão do Pedri, tô falando com vocês que fisicamente esse time não tá bem, Rafinha não se machucou toda a temporada passada, Pedri não se machucou toda a temporada passada, já estão lesionados, lesão do Rafinha mais de um mês que ele já tá fora, sabe-se lá quando que vai voltar, a lesão do Pedri depois da data FIFA, vamos ver quando que ele vai voltar, enfim, tá difícil. Tecnicamente, hoje, Firmin é o melhor jogador do Barcelona nesse início de temporada, é o artilheiro do time, muito agressivo nas finalizações, muito elétrico para roubar a bola, é o cara com mais confiança do Barcelona hoje.
Mas o Dani Olmo da temporada passada, o Dani Olmo jogando muito bem, ele é muito, muito, muito bom jogador. Hoje deveriam jogar os dois. Firmino aberto pela esquerda, Dani Olmo centralizado, Rashford por dentro e Lamine aberto. Ou o Rashford de um lado e aí eles brigariam por posição, porque já tem o Ferran e daqui a pouco vai ter o Lewandowski, né? Os caras estão voltando. Mas no prime dos dois, o que os dois já mostraram de melhor, Dani Olmo. O que está mostrando nos últimos meses, Firmino. E o Dani Olmo precisa ter mais estabilidade técnica e física, né? Caraca, Wem. Fala, Marcelindo, qual o melhor time brasileiro que você viu jogar? Sempre que tem essas perguntas, eu esqueço times. Então eu vou falar aqui, talvez seja um baita time, talvez o melhor, e eu vou ter esquecido. Mas o Flamengo de 2019 era muito bom, o Cruzeiro de 2003, muito bom, o Palmeiras de 96, também muito bom, o Grêmio dessa época, 95, 96, do Filipão também, o Vasco de 97 a 2000, desde o time do Edmundo de 97, depois com Donizete, Luizão e depois o time de 2000 com Euler e Romário. Esse Vasco era dificílimo, tinha Viola no banco de reservas, era um time muito bom, muito difícil de enfrentar. O Palmeiras do Abel, né, também é um time de muita estabilidade nos últimos anos. O Galo de 2021. Mas assim, acho que o Flamengo de 2019, o Cruzeiro de 2003, o Palmeiras de 96, o São Paulo do Muricy, enfim, é difícil falar. 40 anos acompanhando o futebol brasileiro, né? Mas os que eu lembro que mais me traziam ou medo ou encantamento, o Vasco do final dos anos 2000, o São Paulo do Muricy, o Cruzeiro de 2003 e o Flamengo de 2019. Eu ficaria com essa porrada de time aí. Pô, tem uma pergunta aqui que é incrível. Gabriel Goulart, 2006 no Barcelona, melhor o Laporta continuar ou teve um novo presidente apoiado pelo Messi? Meu povo, o Messi politicamente ele não vai para lado nenhum em nenhuma situação, ele não se posiciona com essas coisas. Em 2003 parece que ele tinha uma predileção, 2021, né, pelo João Laporta e depois deu no que deu. Hoje a relação entre os dois é muito ruim. E não é que o Messi, primeiro que saiba as coisas políticas do Barcelona, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o Inter Miami, com a família dele, com a seleção da Argentina. E não tem nada que alguém que o Messi apoie que vá trazer o Messi de volta. Esqueçam o Messi de volta no Barcelona, meu povo. Ele acabou de renovar com o Inter Miami, ele está bem lá, ele está jogando numa liga menos competitiva, que ele consegue com 38 anos jogar bola e ser feliz do lado dos amigos dele. O Messi... Primeiro que o Messi não é um bom cabo eleitoral, porque ele não se envolve, acho que não sei nem se ele entende. Segundo, que não é um novo presidente que vai trazer o Messi de volta. E terceiro, que não faz nenhum sentido esperar que o Messi volte. Esqueçam isso. Peguei essa pergunta aqui do Gabriel Goulart só porque vocês esqueçam. Podem parar de perguntar. Esqueçam o Messi no Barcelona. Quem viveu, viveu. Quem viu, viu. Acabou, gente. Luiz Felipe, você já tem um favorito para o título da Libertadores? Não. Pode ser que mude, tá? Não é porque eu estou em cima do muro e tal. Hoje, com os times que tem, imaginando que o Pedro vá voltar, é 50-50. Se o Pedro não voltar com a expulsão do Gonçalo Plata, o Palmeiras tem uma vantagem. Só que agora, tem um mês para o jogo acontecer, até lá a fase pode mudar, o jogador pode estar pior fisicamente, pode ter alguém que se machuque, pode ser que o Pedro não volte, como disse o Éboli, né? Encher o Pedro de leite para ver se ele volta. Um mês inteiro enchendo o Pedro de leite. Eu gosto muito do Éboli, mas essa foi muito boa. Então, na semana da final da Libertadores, eu vou fazer vídeo aqui, vou analisar os times e tal, aí eu acho que vai ter mais ferramentas para ver. Hoje, depois do que os times jogaram nessa semana, e que eles jogaram durante todo o ano e tal, é 50-50. Alexandre, PSG. Ter Stegen ainda conseguirá atuar em alto nível ou já pode ser considerado um ex-goleiro? Incrível como as pessoas têm costume de acabar com a carreira de um jogador, né? Pô, esse aqui acabou, é um ex-goleiro. Mesmo se ele não atuar em alto nível, ele não é um ex-goleiro, né? Ele pode jogar em um bom nível e jogar ainda muitos anos. Eu acho que ele é ainda um grande goleiro, pode jogar em alto nível. Acho que Chelsea, Manchester United, por exemplo, poderiam ir atrás do Ter Stegen. Acho que são clubes que precisam, que seriam grandes clubes para ele jogar. Acho que ele pode ainda assim, ser considerado ex-goleiro só quando ele aposentar, tá? Assim, é quase que uma falta de respeito, ou é uma falta de respeito, imaginar que, porque não vai jogar no mesmo nível de antes, é um ex-jogador. Muito raso, Alexandre, pensar assim. Davi Xavier.
Abel Ferreira teria chance na Europa? Em quais ligas e time você acha que ele teria chance? Eu acho que, inicialmente, pegar um ótimo trabalho para começar no futebol português. Eu não sei o tanto que o trabalho dele no Palmeiras, que é muito consistente, de muitas vitórias, de mudar o time da forma de jogar, é encarado como um trabalho de um outro grande clube da Europa pegar e falar, pô, esse cara aqui, pelo que ele mostrou no Brasil, porque antes do Brasil ele tinha treinado PAOK e clubes pequenos, ele está pronto para chegar e assumir um grande trabalho na Europa. Porque é um trabalho, né? É um trabalho por muito tempo e o clube europeu não sabe que no Brasil é muito difícil treinar por muito tempo, que a cultura aqui é uma moedora de técnicos e esse tipo de coisa. É um bom trabalho em um futebol que não é considerado pelos clubes europeus uma referência tática e que daqui saem referências táticas, então acho que ele ganha muito nome e prestígio para treinar no futebol português. E aí assumir Porto, Sporting ou Benfica, fazer ali um grande trabalho e aí sim, a partir de um segundo trabalho, um dele na Europa, quem sabe dar um passo para uma outra liga. Mas eu não imagino que ele chegaria na Espanha para assumir Real Madrid, Barcelona ou nem mesmo o Atlético. Que ele chegaria na Premier League para assumir Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Manchester United também não, porque está acabando de ter uma experiência com português, acho que dificilmente iria para outro depois. Então acho que seria futebol português. O Felipe Luiz, por exemplo, por ser uma novidade, por ter ligação com o Atlético de Madrid, por ter tido uma experiência como jogador maior na Europa, né, do que o Abel teve como jogador, talvez ele tenha um pouco mais de portas abertas, por ser um cara de ideias muito novas e tal, para quem sabe pegar algo mais internacional do que o futebol português, por assim dizer. Dudu Monteiro, 25. Algo dos times brasileiros te surpreendendo positivamente? Parabéns pelo trabalho. Cara, não. Não porque assim, eu não vim completamente despreparado de futebol brasileiro, né? Vim sem assistir todos os jogos, toda a rodada e tal. Mas assim, o Flamengo não me surpreende, o Palmeiras também não. Tem coisa que não é que me surpreenda, mas que eu não esperava, por exemplo. Eu não esperava que o Abel fosse dar a volta por cima esse ano. Achava que o Palmeiras estava muito de cabeça baixa, ele também, pelo que estava sendo um ano até agosto, setembro, e não achava que o time ia dar essa reviravolta para brigar por Campeonato Brasileiro, especialmente por Libertadores, e que fosse jogar bem. Leonardo Jardim no Cruzeiro não me surpreende. Quando ele foi contratado, eu fiz um vídeo aqui falando, né, do grande técnico que é e do grande trabalho que poderia fazer no Cruzeiro. Que o Sampaoli possa chegar e treinar muito bem taticamente o Atlético também não. O Rogério Ceni com continuidade no Bahia. O Mirassol, esse sim me surpreende. Mas não tem nada que eu tenha visto no futebol brasileiro e falar, caramba, não imaginei que esse tipo de coisa aconteceria no Brasil. Não teve nada. Paulo Henrique MB, natural de BH? Aham. Duas perguntas aqui de temas do coração, hein? Quem não gosta, pula, mas normalmente as pessoas gostam. Uma é o do Ávila Antônio. Beck, tô afim dela, mas ela disse para uma amiga em comum que não rolaria porque é conhecida da minha ex. Devo desistir ou esperar mais tempo para tentar de novo? Aqui eu acho que tem uma questão ética envolvida, que eu não sei se o tempo vai resolver essa questão ética, porque daqui a um tempo ela vai continuar sendo conhecida da sua ex. Eu sei que ser só conhecida não impede nada, mas para ela sim, é uma questão ética para ela, de valores dela, então acho muito difícil. A não ser que ela queira muito, né? Tem um equilíbrio aí. Se só não rola por conta disso, daqui a pouco pode ser que dê uma esfriada, não sei quanto tempo você terminou, passa um tempo mais que terminou, e aí já não tem mais tanto problema assim ser conhecida. Mas eu diria para você ir atrás de outra por enquanto. Esquece essa, quem sabe daqui a um tempo. Não é momento não. E a outra pergunta, daqui a pouco vai ter mais, tema do coração. João Oliveira, terminei hoje o meu namoro de quase 2 anos. Estou bem para baixo, o que fazer? Ainda bem que você está para baixo, quer dizer que você gostava da menina, que você teve um bom namoro, que você foi feliz ali aquele tempo, não sei se é da menina ou não, mas que você foi feliz, que você gostava dessa pessoa, e vai passar. Sempre passa, meu povo, sempre passa, a gente acha que não passa, que é insubstituível, passa sim. O ser humano é muito adaptável e a gente se adapta a gostar de outra pessoa, a passar um tempo sem gostar de ninguém. A gente meio que cansa da dor, tem isso também, a dor cansa e depois ela passa. Pode ficar tranquilaço, João, assim, os dias vão ser longos, duros, vai ser chato, é assim mesmo.
Mas você vai ver que uma semana você vai estar melhor do que a outra, aí uma você vai estar um pouquinho pior, depois você vai melhorar, depois de um mês você vai estar melhor, depois de 2 meses você está melhor, e depois de 15 anos você vai estar pronto para a próxima. Pode ficar tranquilo, vai passar. Se é novo, a gente vai ver se é novo. Tem carinha de novo? Não tem. Tem carinha de razoavelmente novo. Samuel HTLR. O caimento de rendimento. A caída de rendimento do Lamine pode estar sendo causada pela perda da bola de ouro igual do Vini? Não, eu não acho que vá pelo mesmo caminho. O Lamine tem uma muito evidente limitação física. Essa semana está saindo mais notícia de que a dor no pubis dele não passou. O Barcelona está considerando que o Lamine passe por cirurgia, caso não melhore. É uma dor que vai embora e que depois volta. Então, às vezes, ele consegue treinar durante a semana e no dia do jogo sente dor, ou treina bem um dia, mal o outro. Tem que ver como que isso vai passar e se vai passar. E aí eu acho que tem também uma questão da idade, de altos e baixos de um adolescente, né? Fisicamente não está bem, está conhecendo o corpo, está com o corpo desenvolvendo, toda a exposição midiática, tudo que isso traz, influência de gente aqui e ali falando muito na orelha, mais o que ele fala e que também gera consequências a ele. Eu acho que não é a bola de ouro, não. Até porque ele começou a temporada jogando bem quando jogou. Eu acho que a questão do Lamine tem mais a ver com físico. Ele precisa fisicamente estar bem, aí ele vai jogar bem, aí todo mundo vai falar, olha como o Lamine joga bem, aí todo o resto vai ser secundário. Para mim é melhorar fisicamente essa pubalgia para poder jogar bom futebol. Fugla1. Acha que o Bayern leva melhor contra o PSG? É o jogo que eu vou fazer nessa terça-feira, um baita jogo. Quarta-feira eu estou em Karabag e Chelsea, que é o jogo de mais cedo. É um baita jogo do Bayern contra o Paris Saint-Germain. Vou fazer um vídeo aqui sobre esse super Bayern de Munique, com Harry Kane como meio campista, chegando com Harry Kane, ou Gnabry ou Nicolas Jackson, com os dois pelo lado, mais os laterais. É um time que ataca com muita gente o Bayern e chama atenção. A capacidade goleadora de uma média de quase 4 gols por jogo, 14 vitórias consecutivas. Estou gravando isso aqui antes do Bayern e Bayer Leverkusen, que vai ter daqui a pouquinho na hora que eu estou gravando. Contra um Paris Saint-Germain que no campeonato francês está falhando muito mais, né? Tropeçou em 4 das 10 rodadas até o momento da gravação desse vídeo, mas que passou nas provas da Champions, né? Goleou o Leverkusen, ganhou do Barça, goleou o Atalanta. Nos jogos grandes o Paris Saint-Germain está jogando o que se espera dele. No campeonato francês, em teoria, dá para ir levando. Porque esse ano está mais equilibrado o campeonato francês. Ainda é líder, mas o sexto colocado tem 2 pontos menos. Mas o campeonato francês permite que você jogue mal. Se é na Espanha, na Inglaterra, o Paris Saint-Germain não pode jogar o nível que está jogando ou estaria em semi-crise. Se estivesse com os resultados que tem na Espanha e na Inglaterra, por isso que eu falo que o Paris Saint-Germain tem um caminho mais curto na temporada, né? Porque ele tem uma liga que ele pode jogar de qualquer jeito, que ainda assim ele vai ser muito melhor do que todos os outros times. Barcelona e Real Madrid não podem, até vão ser melhor que a maioria dos outros, mas vão ser pior ou que o Barcelona que o Real Madrid. E na Inglaterra, muito menos. Então o caminho para o Paris Saint-Germain é mais fácil, porque tem uma pré-temporada de 34 rodadas, basicamente, no Campeonato Nacional. Ro Alievi. O que achou do Los Perros Bar de vinhos em São Paulo? Vou sempre lá. Pô, gostei muito. Eu fui com o Gustavo Zupac e com a Luísa Oliveira, casal de excelentes amigos que já tenho de longa data. Conheço a Luísa, minha contemporânea de BH, e trabalhei com o Gustavo Zupac aqui na Rádio Globo. E foi os primeiros que me chamaram para fazer alguma coisa aqui em São Paulo. Gostei muito, né? Tem uma carta de vinhos imensa. A gente tomou vinhos de Minas Gerais. Tomou Maria e outro, não sei se era Estrada Real ou alguma coisa assim. Ótimos vinhos de Minas. E gostei muito. Bom ambiente, cheio de gente, pessoal animado, boas comidinhas também. Achei sensacional. Joabson Souza dos Santos. Eu nunca sei o seu nome. Acho que é Joab Souza dos Santos. Se você tivesse que dividir um apartamento com Fred ou Quesada, quem você escolheria? Essa é muito fácil, que é o Fred. Porque organização, né? Organização. O Quesada, o que vocês veem no ar, ele tem muito filtro. Fora do ar, o Quesada é ainda mais agitado, ainda mais um tiozão. Também é verdade que o churrasco do Quesada deve ser muito bom. Infelizmente não tive a oportunidade de ser convidado nunca para nenhum, mas o que eu vejo parece que é bom. Mas o Fred é um pouco mais pacato. O Fred também tem um problema que é o seguinte, ele não para. A última vez que a gente encontrou, eles foram lá para Barcelona, saímos à noite, bebemos todos, não sei o que e tal. Sábado de manhã, eu só num refrigerantezinho, uma recuperação ali,
E Fred foi o dia inteiro bebericando sem parar. Ele tem esse problema de não parar. Mas por uma questão de organização, ser mais pacato, mais calmo, Fred Caldeira. Mas o Quesada podia ir todas as noites nos visitar. Wellington WK. Tá natural ou faz reposição? É moda agora esse nome, kkk. Não, meu povo, não façam reposição, esse tipo de coisa, a não ser que seja como orientação médica, que um médico passe para vocês que vocês têm algum problema que vocês precisam de tomar hormônio, esse tipo de coisa. Mas cair nível de testosterona, eu tenho 39 anos, por exemplo, se cair nível de testosterona meu daqui a pouco, é normal. E eu vou aceitar que caia, porque o ser humano tem ciclos na vida e eu vou viver daqui a pouco com menos testosterona sem nenhum problema. Vocês não vão fazer esse tipo de coisa, não. É melhor viver 90, 100 anos do que viver menos com essa doideira de vida. E você deve estar falando de físico, porque eu postei uma foto pós-academia. É natural, pô. É só treinar, comer bem, tomar água, dormir. É a receita que não falha. Come bem, não come porcaria. Treina. Quantas vezes por semana você puder. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Dorme, porque seu corpo precisa descansar para ele se regenerar. E se hidrata, não tem erro. Você não precisa de nenhum tipo de coisa, substância que vai estragar o seu corpo a longo prazo. Parem com essas doideiras. Caslu Lima. A culinária espanhola chega aos pés da brasileira? Aos pés chega, mas ao joelho ela já tem dificuldade. A culinária espanhola é muito boa, tem coisas excelentes. Mas, pô, o brasileiro ele tem muita criatividade, cara. Eu saí ontem, e aí em todo bar na Espanha tem nachos com guacamole de entradinha. Aqui tinha chips de banana, que é tipo uma banana, sei lá, desidratada, com guacamole. Pô, 1000 vezes melhor. Dá um pau no nachos. Dá uma bananada nos nachos. Bom pra caramba, porque brasileiro é isso, ele cria outra coisa, ele pega uma receita tradicional e muda ela 1 milhão de vezes. Na Espanha e em outros países, eles seguem aquela mesma receita a vida inteira, fazem só aquela coisa, que ela é muito boa, mas é aquela coisa sempre. O brasileiro é muito mais criativo. Por outro lado, também é mais difícil, eu acho, comer saudável aqui. A gente é muito impactado por tudo com muito queijo, muito gratinado, muito... Às vezes você pede um prato, vem com arroz e batata. 2 carboidratos e a coisa frita e faz frango empanado, esse tipo de coisa. Aqui também é mais difícil comer uma salada com carne, assim, naturalmente é mais complicado no Brasil. JRR Brito. Por que o Otávio Neto saiu do MFM? Porque ele tá fazendo uma porrada de coisa, né? Tá fazendo o de solo a 10, o de 0 a 10, tá narrando mais jogos e tal. Então, ficou difícil de compactuar a agenda dele com a agenda do melhor futebol do mundo, por isso. F. Schmidt 02. Aqui podemos atribuir os anos de vacas magras do Manchester United. O Manchester United não faz ideia do que quer fazer com dinheiro. É um clube que segue ganhando muito dinheiro, continua quase todos os anos, o Manchester United está entre top 5 de receitas do futebol europeu, só que quase todo ano o Manchester United está reformulando todo o elenco. Porque contrata um técnico que quer uma coisa, muda completamente o estilo do técnico para um técnico que quer outra coisa, aí depois muda de novo, aí depois muda de novo, então está em constante reformulação. Internamente o clube me parece muito ruim também, de preparação física para jogadores, de regra, de manter jogadores focados e determinados para ganhar. Às vezes paga salários muito altos e os caras ficam acomodados, então assim, o clube não funciona, a casa do clube não está arrumada, e a diretoria ou a secretaria de futebol, quem contrata também fica mudando de rumo toda hora. Então, muitos jogadores lesionados, jogadores mal fisicamente, jogadores sem se alimentar bem, pouca ordem dentro do clube. É preciso que as coisas tenham ordem, que as coisas, sabe, que alguém bote ordem na casa. E me parece a casa da mãe Joana, com todo o respeito a todas as mães e a todas as Joanas e a todas as casas, me parece uma bagunça o Manchester United, fora de campo. E dentro de campo é um clube que está em constante revolução, não é que está em constante mudança, está em constante revolução. Então agora que o Rubem Amorim está lá há um tempo, que está minimamente colocando as ideias de algum técnico em jogo, o time estava ganhando tinha ganhado 3 consecutivas, deixa eu ver se está perto da 4ª, porque eu estou gravando isso enquanto está jogando com o Nottingham, está perdendo. Está no meio do segundo tempo, está 2-1, quando vocês estão vendo esse vídeo, esse jogo já acabou. O personal JH. Acha que ainda dá para o Cruzeiro chegar no BR? Mirassol pode ajudar contra os 2 de cima.
Pode, porque o Mirassol recebe Flamengo e Palmeiras em casa, o Mirassol não perdeu em casa, mas vai ter os 2 jogos mais difíceis do campeonato, né? Como o Flamengo e o Palmeiras vão estar muito ocupados com Libertadores e podem poupar algum jogador aqui e ali, e depois da Libertadores como é que um deles vai encarar o Campeonato Brasileiro, até poderia dar para o Cruzeiro, porque ficou muito ponto. Palmeiras e Flamengo também deixaram seus pontinhos bobos pelo caminho. Mas, por exemplo, tivesse vencido o Palmeiras e jogou melhor, jogou para vencer, e teve uma chance aos 47 do segundo tempo, seria 2 pontos a mais para o Cruzeiro, 1 ponto a menos para o Palmeiras, o Flamengo tinha perdido na rodada, estaria muito perto com tudo isso para acontecer ainda. Eu acho que não dá, porque até o próprio Cruzeiro vai ter os seus tropeços até lá. É um time que vem faltando gols nas últimas rodadas, né? Assim, o Cruzeiro está fazendo poucos gols, o Caio Jorge não marca muito tempo. Então também não é um time que está sobrando, que vai ganhar os 8 jogos que restam e os outros vão tropeçar. E tem essa pena de ter, nas últimas 5, 6 rodadas, o Cruzeiro ter caído um pouco de nível. Empate com o Sport, não ter conseguido, apesar de ter jogado bem, vencer nem Flamengo nem Palmeiras, e era preciso se recuperar nesses 2 jogos, então não vai dar. Matheus Alexandre 03. Qual a sua perspectiva para o Arsenal essa temporada? Acha que agora ganham a PL/UCL? A Premier League eu acho que é mais fácil ter algum tipo de previsão, porque a Champions, os times vão mudando muito durante a temporada, e aí os confrontos diretos num dia que você não está bem pode te penalizar demais. Então dá para imaginar mais a Premier League. Acho que é o time mais estável. O Liverpool já perdeu demais e será o tanto que o Liverpool ainda vai se debater ali, se enrolar nele próprio, até daqui a pouco, quem sabe, gerar uma estabilidade. O Manchester City também perdeu do Aston Villa na semana passada. Também é um time que depois que caiu muito, estabilizou, não estabilizou no nível que jogava. E o Arsenal fez um outubro incrível, sem sofrer gols, ganhando todos os jogos. A defesa é muito boa. O Gyökeres não pegou no tranco ainda, mas os outros jogadores do ataque estão muito bem. O Eze, o Martinelli, está entrando no segundo tempo muitas vezes e fazendo gols. Continua com a bola parada muito forte, continua com a defesa muito forte. Normalmente os campeonatos são vencidos pelas defesas, né? Os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos. Então acho que o Arsenal vai ganhar a Premier League. Acho, por enquanto, em novembro. Em 1 de novembro eu acho isso. E a Liga dos Campeões tem que ver como que vai chegar em fevereiro, quando tudo se decide. Tudo começa a se decidir. Nailson Borges. Vejo que você costuma ser bem pé no chão em palpite, porque achou que o Palmeiras iria passar. Porque eu via o Palmeiras jogando e eu via que era um time que criava muitas chances. Eu vi o Palmeiras jogando mal em Quito. E ainda assim, teve uma com o Vitor Roque no primeiro tempo, teve uma muito clara com o Sousa no segundo, teve mais uma com o Flaco que foi desviada. Mesmo sem jogar nada, criou umas 2, 3. Acho que era muito difícil que o Palmeiras repetisse e que a própria LDU repetisse o primeiro tempo que fez no Equador, de pressionar, de se impor, de empurrar o time para trás, porque o que eu tinha visto da LDU contra o São Paulo, por exemplo, era de ficar toda atrás e permitir chances ao São Paulo. Fez um gol numa jogada horrível do São Paulo, que bate mal um escanteio, pega mal um rebote, depois defende mal uma bola longa, assim, tudo errado fez o São Paulo naquele gol. Então eu achava que era possível que o Palmeiras fizesse 1, 2 gols e que a partir dali jogasse com o emocional, com a força, com a pressão e com o outro lado mais abalado também. Eu não achava nem que era uma super façanha, porque pelo que o Palmeiras podia fazer e o que a LDU achava que não conseguia fazer, que era se defender bem, eu achava que o Palmeiras teria muitas oportunidades de um time que vem em uma ótima fase goleadora, né? Que os jogadores, embora Flaco e Vitor não tenham marcado, mas um time que vinha fazendo muitos gols em casa. Então eu achava bem possível mesmo, não achava nem que eu estava dando um palpite muito ousado. Achava que era bastante normal que o Palmeiras fizesse 4 gols e passasse. Rafael Dantas, 93. Marcelo, você acha que a saída do Inigo está tendo o mesmo efeito negativo que a saída do Busquets? O Busquets ficou mais tempo, né? O Barcelona se acostumou mais tempo a ter o Busquets do que ter o Inigo, mas sim de organizar a saída de bola, organizar a linha de impedimento, um líder dentro de campo, um líder fora de campo também. Tem muitas coisas parecidas com a do Busquets. É porque o Busquets era um volante muito diferente, muito difícil de achar. O Inigo não é um zagueiro tão diferente, tão difícil de achar assim. É um ótimo zagueiro, fez uma ótima temporada. É que o Barcelona nem pôde ir atrás de outro, pela situação econômica do time, não pôde ir atrás de um outro zagueiro canhoto para repor a saída dele. O Busquets é mais especial do que o Inigo, mas se você parte do ponto de a saída de bola piorou, a pressão piorou, a linha de impedimento que com o Busquets não fazia, né? Então dá para pensar em pressão em cima do adversário. E a liderança também foi prejudicada dentro e fora de campo. Tem muitas
semelhanças com a saída do Sérgio Busquets. Mas a principal diferença é o que é um jogador e o que era o outro. Marcelo, que é um Marcelo diferente. Quanto você calça? Tem pack do pé? Eu acho incrível, Marcelo, a tara que vocês têm por pé. Eu acho que eu nunca reparei o pé de uma pessoa. Minha companheira nunca... Se ela tiver 6 dedos, eu nem sei. Pô, não entendo a tara das pessoas com o pé. Não tenho o pack do pé. Aliás, sempre que eu faço algum conteúdo que possa sair pé, normalmente eu evito que saia, porque tem esses tarados de pé. São muitos tarados de pé. Existe uma tara, um fetiche muito grande com pés. Respeito o fetiche de cada um, só não consigo entender minimamente por que pé é uma coisa tão erótica para as pessoas. E eu calço 49, tô brincando. Calço 41. Fabrício Cabelo 22 mandou 2 perguntas. A primeira, acha que o canal ajudou a te formar como um bom comentarista? Bom não, mas comentarista sim. Quando vejo suas transmissões, sinto que estou assistindo um vídeo seu. A intenção é essa, que eu possa... A minha intenção é justamente essa, que eu possa me comunicar na TV durante os jogos da mesma forma que eu me comunico aqui com vocês. O mesmo tipo de linguagem fácil, fluida, sem muitos termos e tal. Quando eu uso algum termo mais técnico, tentar explicar isso, tentar explicar as coisas de um jeito muito fácil. Eu venho de uma cultura de assistir futebol por 10 anos na Espanha, que o comentarista fala muito, então nas transmissões que eu acabo que o silêncio me incomoda, eu também gosto de falar bastante com o narrador. Eu acho que praticar aqui, de explicar muito o jogo, de falar muito, também ajudou a me formar como comentarista. Eu já tinha trabalhado como comentarista antes, mas o fato de ir desenvolvendo aqui, sozinho na frente de uma câmera, também me ajudou a falar cada vez mais. Então, sim, o canal me ajudou a, de novo, trilhar esse caminho, de novo me reencontrar, por assim dizer, como comentarista. E a outra pergunta do Fabrício Cabelo 22, como explica a decadência do Liverpool? Muitas peças novas ou o problema está mais embaixo? Terça-feira, Fred e Beckler explicam a queda do Liverpool. É o tema que a gente vai abordar. A minha opinião é muitas mudanças, inicialmente muitas mudanças. Depois o Liverpool chegou a perder para Manchester United e Chelsea com um time muito parecido com na temporada passada. Gravenberch, McAllister, Szoboszlai no meio campo, Bradley no lugar do Frimpong na direita, um lateral um pouco mais construtor e menos corredor. Sem o Darwin Núñez na frente, mas com Gakpo, com o Isaac na frente. A minha sensação é de que desencaixou as coisas da temporada passada. A minha sensação vai um pouco mais longe. O Slot pegou uma estrada pavimentada pelo Klopp, melhorou algumas coisas, melhorou alguns jogadores, né? Ele melhora o Gravenberch, ele melhora o Gakpo, por exemplo, ele melhora o McAllister, que deu uma caída. Então, assim, ele pegou algumas coisas do Klopp e melhorou. Mas a partir daí, quando ele teve que criar mais coisas, eu acho que ele não criou. Né? Essa temporada as contratações ainda não encaixaram. Na temporada passada, a segunda parte da temporada já não foi boa do Liverpool. Então, acho que ele teve um grande início, uns grandes primeiros 5, 6 meses, e depois foi ok no final da temporada passada. Ganhou o campeonato inglês porque já tinha construído uma vantagem muito grande e os outros não conseguiram depois ter força para chegar. Mas perdeu a Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain e abriu mão basicamente das Copas. E essa temporada desencaixou, mesmo nas vitórias já estava desencaixado o time. João Azanha. Estamos caminhando para o 7º brasileiro seguido ganhando a Liberta. O que você acha? Essa é a última? É a última pergunta. Cara, quando tinha uma final de Libertadores com São Lourenço e Nacional do Paraguai, a gente falava que absurdo, é a falência do futebol brasileiro. Quando teve Atlético Nacional, Independente Del Valle, que absurdo, os times brasileiros que não chegam e que não conseguem contratar as grandes promessas do futebol sul-americano e que economicamente... Agora a gente consegue fazer tudo isso. Os clubes brasileiros se organizaram, são muito mais ricos do que os clubes sul-americanos. A economia do Brasil também é muito mais forte hoje do que a economia de boa parte da América do Sul. Especialmente a rivalidade com a Argentina, né, dos clubes argentinos, que foi uma situação econômica bem pior que a dos brasileiros. E por que os clubes brasileiros se organizaram? Os estádios foram modernizados, a experiência para o torcedor ficou muito melhor. Isso também afasta uma outra parcela muito importante das torcidas, né, dos estádios, essa elitização que existe. Mas isso você fideliza o torcedor com sócio-torcedor, uma coisa que sempre foi importante de fazer. Aumenta a receita dos clubes com match day, né, com estádio.
As casas de aposta fizeram com que aumentasse muito os patrocínios dos clubes brasileiros, que é muito forte, porque no Brasil se aposta muito. As receitas de televisão também são muito altas, porque a gente parou de ter só uma televisão transmitindo e várias transmitindo, então essa concorrência gerou também que aumentasse muito os direitos de transmissão. Então tudo isso fez com que o futebol brasileiro ficasse muito rico, que aqui no Brasil se entendesse que na América do Sul tem muitos talentos que talvez a gente não esteja produzindo, então os olheiros brasileiros, os scouters conseguem contratar. Isso fez com que o futebol brasileiro ficasse muito à frente dos outros. Flamengo e Racing, essa semifinal, o Flamengo tinha uma folha de pagamento 6 vezes maior que a do Racing. Então, é lógico e é normal que se a cada ano você tem uma folha de pagamento 6 vezes maior, em 10 anos, acho que não sei se essa diferença existe há 10 anos, mas em 10 anos, se é 6 vezes maior, ela vai ser 60 vezes maior. Né? Você vai ter pagado 60 vezes mais salários do que o outro em 10 anos, então isso gera um abismo quase que inalcançável. Fruto de organização, profissionalismo, melhora do futebol brasileiro. E um sucateamento também do resto do futebol da América do Sul. Só ver a situação de Boca e de outros clubes importantes, sei lá, o Colo-Colo no Chile, o Cerro Porteño, o Peñarol, e, sabe, times do Paraguai, do Uruguai, por aí vai. Porque a economia do país não ajuda, a organização do clube não ajuda, o profissionalismo não tem, ficaram para trás e o futebol brasileiro andou para frente. Por isso, por méritos do futebol brasileiro, os clubes brasileiros vão ganhar a 7ª Libertadores consecutiva e já são favoritos para ganharem a 8ª também. Meu povo, mais de meia horinha por aqui, hoje eu passei mais rápido pelas perguntas, espero que vocês tenham gostado, dá um like aqui para ajudar, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, amanhã tem Barcelona, segunda-feira eu vou fazer um vídeo sobre o Bayern de Munique, terça-feira pós-jogo de PSG e Bayern, e na quarta-feira eu comento o Chelsea mais cedo e depois assisto o Barcelona e faço um vídeo do Barça também, é mais ou menos essa a agenda do canal para os próximos dias, então se inscreve aqui para você não perder. Bom final de semana, vai aproveitar, vai viver a vida, ser feliz e aproveitar, deixa o juízo para vocês terem a partir de segunda de manhã. Valeu, gente, tchau, tchau.